vocês, pedir para que vocês se levantem junto conosco nesse momento, como uma forma de agradecer a todas as bênçãos que o Senhor tem derramado durante essa semana, dentro das nossas casas, no nosso dia a dia. Vamos unir as nossas vozes e adorar o nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Nós estamos aqui tão sedentos de
de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos glória, teu meu poder tá sempre Te damos honra, te damos glória, teu meu poder tá sempre Te damos honra, te damos glória, teu é o poder pra sempre. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Louvado seja o nosso Deus, amém? O Salmo 46 diz assim, a partir do verso 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os montes se estremeçam. Irmãos, os Salmos, dizem os estudiosos, que é o livro mais completo que nós temos, porque ele trata das várias emoções, dos vários sentimentos possíveis que o ser humano possa sentir. Em algum momento ou outro ele traduz a minha e a sua vida, ele narra a minha e a sua situação.
Aqui, nesse momento, o salmista enxerga Deus como um refúgio e fortaleza. Em outras palavras, eu sei que nem todo mundo aqui enxerga Deus agora como um refúgio e fortaleza. Enxerga Deus de outra forma. Para muitos aqui, Deus está sendo o Deus provedor, o Deus que intervém, o Deus salvador. Mas para outros, Deus está sendo sim, Deus refúgio e fortaleza, aquele que na hora da angústia me livra. Muitos são os corações que estão passando por isso, e está precisando de Deus como aquele que se manifesta como refúgio e fortaleza, proteção para você, lugar de amparo, lugar de sossego, lugar de proteção, lugar onde Deus tem protegido a mim e a sua vida. Deus, Ele pode ser o que Ele quiser, para quem Ele quiser, o que Ele quiser para você. Como Deus é salvador para uns agora, provedor para outros, Deus é justo juiz para outros, Deus é misericordioso, bondoso. Entenda, em algum momento nos Salmos, para aquele salmista, Deus foi exatamente isso, refúgio e fortaleza. E Deus está sendo isso hoje para algumas pessoas aqui no nosso meio, amém? Não deixa de ver Deus como você está vendo agora, Deus bom, misericordioso, mas para outros Deus está sendo refúgio e fortaleza. Isso que é legal. Deus pode ser Deus do jeito que você nem imagina. Por isso que Deus tem muitos nomes por aí, amém? Feche seus olhos, vamos ter uma palavra de oração. É bem verdade, Deus, que em algumas circunstâncias ou situações da nossa vida, Deus, como nós carecemos dessa manifestação do Senhor de refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Tu sabes, Pai, a angústia que vive meus irmãos que estão aqui presentes, outros que estão sofrendo mesmo, porque, Pai, foram atacados, foram atingidos por setas, e se sentem, Pai, de repente, como aqueles que correm procurando um refúgio, um lugar de proteção, e a Tua palavra diz que o Senhor é refúgio e fortaleza. Por isso, Pai, direciona o Teu povo a encontrar em Ti agora, o Deus do refúgio e da fortaleza, pois nós sabemos, Pai, que Tu és aquele que pode ser aquilo que realmente nós precisamos, o Deus provedor, o Deus salvador, o Deus misericordioso, gracioso, onipotente, onisciente, onipresente. Seja como for, o Senhor continua sendo Deus da forma como o Senhor quiser. Exaltado e glorificado, Senhor, nesta noite, pelas vidas que estão aqui. Obrigado pela Tua presença que se manifesta como só o Senhor se manifesta e quer, Deus. Por isso nós Te louvamos e prestamos atenção na Tua presença, porque a Tua presença é o que nós precisamos nessa noite, mais do que tudo. Por isso, Pai, fala conosco desde já, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Dê um abraço no seu irmão, em nome de Jesus aí. Diga para ele, seja bem-vindo. Amém. Você pode se sentar? Apenas eu gostaria que permanecesse em pé. Aqueles que nos visitam pela primeira vez, você que nos visita pela primeira vez, ou segunda vez, gostaria que você ficasse em pé. Quem nos visita pela primeira vez? Aqui, desculpa. Aqui é a minha direita. Aqui, ó. Aqui é a minha direita. Seja bem-vindo. Como é isso? Flávia, seja bem-vinda, tá? Aqui, ó. Isso. Irmãos, nós vamos agora ouvir os avisos e bem notícias. Olá, tudo bem? Começa agora o IPI Notícias, as informações e dicas da primeira igreja presbiteriana independente de Marília. E vamos começar hoje falando do encontro de casais. Será nos dias 28 e 29, próxima sexta e sábado, das 8 às 9h30 da noite, aqui mesmo na igreja.
E para falar um pouco mais sobre esse encontro, nós estamos recebendo hoje aqui o casal o Ismael e a Regina. E eles vão falar um pouco da expectativa para esse encontro. Tudo bem, casal? Tudo bem, boa noite. Oi, Bona. Tudo Bona, bem? Tudo bem, tudo jóia, bem. graças Qual a a Deus. expectativa de vocês para esse encontro? Bem, a expectativa nossa é a melhor possível, né? Porque a gente já participou de outros encontros promovidos pela igreja e nos foi, assim, de forma muito abençoadora, porque nos ajudou na edificação da nossa casa, no sentido de educação dos filhos, no nosso comportamento conjugal, no nosso comportamento, enfim, com todos os sentidos dentro do lar, dentro do quesito família. E isso realmente foi muito abençoador. E tenho certeza que neste encontro não vai ser diferente. O tema muito bem abordado e que nos motiva a ainda mais estarmos participando desse encontro maravilhoso. O tema Põe em Ordem a Tua Casa, né? Um tema bem escolhido, né, Regina? É bem escolhido, né? Muito atual e quantos casais a gente tem visto, né? Que tem casamentos desfeitos, né? E Põe em Ordem a Tua Casa, ele, como o tema já diz, né? Vamos lá, vamos tentar, vamos tentar de novo, né? A gente vê casais aí jovens, tão jovens e com casamento com pouco tempo, já tem se desfeito os casamentos. Então, assim, a nossa expectativa é que você participe mesmo, não importa se você tem um mês de casado, 50 anos, vem participar com a gente, eu tenho certeza que vai ser bênção na tua vida, eu tenho certeza que Deus tem muito para acrescentar, né, na vida de vocês, assim como Ismael disse, nós já participamos de outros encontros e tem sido uma bênção na nossa vida, tudo aquilo que a gente aprendeu e tem colocado em prática. Então venha participar, não fique na sua casa, são 2 dias, no período noturno, né, das 20 às 21h30, então é um tempo assim curto, né, então não tem por que você não vir, né, venha participar com a gente, traga seus filhos. Nós já temos uma equipe também preparada, né, Bona, que vai estar cuidando das crianças, vai ser uma bênção, tanto para eles como para vocês também. Vem com a gente. Ok, gostaria de agradecer a participação de vocês aqui no IP Notícias. Nós agradecemos também. Agradecemos também, Deus abençoe. Ok, e lembrando que casais da igreja e também que não fazem parte da igreja também podem participar. É de graça e não precisa fazer a inscrição, então é só ter a boa vontade para participar. E atenção, galera, está chegando o Acampa Jovens e Adolescentes. Você, a partir de 13 anos, tem que reservar aí na sua agenda a data entre os dias de 12 a 15 de novembro, tá? E quem a gente está recebendo para falar um pouco mais sobre isso é o pastor Guto, que está aqui com a gente, convidado especial hoje do IP Notícias. É verdade, Bona. Nós temos aí no dia 12 às 18 horas, um sábado, né, o início do nosso acampamento, que termina na terça-feira, após o almoço, né? Nós temos aí o nosso terceiro ou quarto, se eu não me engano, acampamento 3D, que é o tema do nosso acampamento neste mês de novembro. Mas nós temos um tema que vai reger esse acampamento específico, que é Deixe Rolar. Essa ideia de deixe rolar é bem jovem, né? Deixa rolar, mas não é da ideia de displicência, né? Quando a gente pensa deixa rolar, é na ideia de deixa rolar para Deus, confie em Deus, se acalme, descanse em Deus, que Deus vai resolver essa situação para você. E o valor do acampamento é de R$100. Colégio Água Viva. Colégio Água Viva, aqui mesmo em Marília, próximo da Marilã ali, nós tem uma estrutura muito boa para nós realizarmos esse evento. Quem quiser se inscrever deve fazer o quê? Deve me procurar após o culto, ou de repente você no meio de semana até o acampamento, procure a Patrícia, a Claudinha ou a Norma, a secretaria, e você pode fazer a sua inscrição, ligue para mim, tem um telefone lá. E é isso aí, você está convidado, jovem, adolescente, para participar conosco desse evento que vai glorificar Deus e vai abençoar muito a sua vida. Recado dado, obrigado, pastor. Obrigado. E o último recado é sobre o Projeto Belém, tá? Uma iniciativa que atende aos moradores de rua com um jantar todas as segundas. E olha só, o pessoal que coordena o projeto está precisando de doações e também da ajuda de colaboradores para auxiliar na cozinha e também na entrega das marmitas. Quem quiser colaborar deve procurar o presbítero Rafael. Contamos com a ajuda de todos vocês, ok?
E é ponto final. Um abraço e até a próxima. Irmãos, apenas reforçando o nosso evento do final de semana agora, dia 28 e 29, encontro de casais aqui. Como foi dito, não haverá custo para isso. O custo é a tua presença, né? Você vem para cá para ouvir a palavra do Senhor. O custo é você sair da sua casa e vir para cá para ouvir uma palavra. E na sexta e no sábado, no mesmo horário, né? Às 20 horas, até às 21h30. Outra coisa é o reforço sobre o nosso acampamento de jovens. Como foi falado, é para nós, não são para os adultos. Então, para a gente fazer acontecer esse evento, a gente precisa dos jovens para fazer acontecer. Então, a gente pede a colaboração até dos pais para incentivar os seus filhos a participarem. Depois vocês podem falar comigo após o culto. Amém? Irmãos, eu queria chamar as crianças aqui à frente. Nós vamos fazer diferente hoje. Chamar as crianças. Vem as crianças todas aqui na frente. Nós vamos orar com elas e já vamos direcioná-las para o culto no momento delas. Todas as crianças. Isso. O outro está dormindo? Está dormindo? Oxe. Mãe, enfim. Geralmente eles vêm de manhã, né? Aí perguntaram hoje por que eles não vieram, né? Porque teve desfalque de 50% de alunos no departamento infantil. É brincadeira, né? Nossa, teve desfalque de 50%. Eu sei que não foi uma coisa tua também. Mas enfim. Vamos orar. Estenda a sua mão aqui à frente. Pai, obrigado por essa geração presente no nosso meio. Geração essa que existe e acontece para a honra e glória do teu nome, Deus. Tu és o autor dessa geração. O Senhor é o responsável pela preservação dessa geração, para a honra e glória do teu nome. Nós pedimos, Pai, que nessa ministração ali embaixo haja a unção do Senhor, que o Senhor autorize isso na vida dos professores, para que eles sejam usados com poder para manifestar, ministrar a palavra de poder do teu evangelho, que diz para elas que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por causa de Jesus Cristo. E que essa palavra seja salvadora na vida deles, e que desde já eles comecem, Pai, a exercer a fé na direção certa, na direção de Jesus Cristo, e que eles sejam despertados a viver uma vida segundo a tua vontade. Por isso, Pai, nós oramos com eles e por eles, pedindo que o Senhor cubra eles com teu sangue, e que o Senhor dê ordem aos teus anjos a respeito deles, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vocês estão liberados, tá bom? Isso. Irmãos, nós temos hoje a presença dos nossos irmãos gideões. Eu gostaria de chamar aqui à frente o nosso representante, que é da nossa igreja. Eu não sei se o seu Oswaldo pode falar melhor. Seu Oswaldo, fique em pé. Gostaria de chamá-lo aqui à frente, que é nosso gideão. E ele vai estar apresentando nosso irmão convidado para falar. Graça e paz, igreja. O caminhoneiro e o mendigo. José Ailton, um garoto de 11 anos, um cearense, família pobre, resolve fugir de casa, mas fugir para o bem, para auxiliar a família que tinha lá na sua cidade. E ele veio para o sul, para a região de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E ali ele foi arrumar um emprego de ajudante de caminhoneiro. E ele nos conta que, nas suas indas e vindas, um dia passando por Joinville, em Santa Catarina, de frente de uma escola, ele viu 2 homens distribuindo o Novo Testamento como este aqui. Ele pediu para o caminhoneiro parar o caminhão e chamou aquele homem, um dos deles, e pediu o Novo Testamento. E recebeu um não como resposta. Ele se sentiu muito chateado por aquela palavra. Mas, como ele diz,
Deus coloca a mão no coração das pessoas e muda os seus planos. O outro companheiro, mais tarde, veio correndo, e eles já estavam quase de partida, veio correndo e deu 2 Novos Testamentos, um para ele e outro para o seu companheiro caminhoneiro. Ele disse que o caminhoneiro, 1 ano depois, entregou sua vida a Jesus Cristo. Ele demorou um pouco mais, 7 anos levou, coração meio endurecido, mas 7 anos levou, mas também entregou sua vida a Jesus Cristo. Viajando pelo Brasil, certo dia ele vai até Governador Valadares, no estado de Minas Gerais. À noite fria, eles param num posto e vão tomar ali um café quente, um chá quente, qualquer coisa, e ele pede a sua bebida quente e sai para fora e vê um mendigo na rua. Naquele frio, ele começou a se condoer por ele. Pior ainda que em dado momento chegaram alguns rapazes, pegaram a mangueira e começaram a jogar água nesse mendigo. Agora vocês imaginem, num dia frio, o pobre coitado como estava se sentiria. Ele se condoeu, foi até lá, pediu para aqueles rapazes pararem de fazer aquilo. E eles obedeceram, pararam de fazer e foi embora. Ele correu para o caminhão, juntou um pouco de roupa, mesmo alguma coisa que estava suja, já usada, e trocou a roupa daquele mendigo. Diz ele que o cabelo dele era todo embramado, de sujeira, era barba comprida, que batia quase até o umbigo, mas toda suja. Mas ele cuidou daquele homem. Deu uma toalha, enxugou, e depois deu a roupa para ele. Mas alguma coisa dentro dele dizia, não, faça mais alguma coisa por ele. Mas o que eu vou fazer, meu Deus? E Deus só falou no ouvido dele, dê a ele a minha palavra. Ele enfiou a mão no bolso, tirou aquele Novo Testamento que ele não largava, e deu aquele mendigo e falou, olha, você leia isso daqui. Aqui dentro você vai encontrar a sua paz. Aqui dentro você vai encontrar tudo o que você precisa para a sua vida. E foram embora. Quase 10 anos se passaram. Viajando pelo Brasil afora, do Nordeste para o Sul, do Sul para o Norte, e assim foi. Um dia ele chega em Governador Valadares. E ao se aproximar da cidade, o caminhão quebrou. E aí tinham que procurar um mecânico. Foram procurar o mecânico disse, olha, vocês vão levar de 2 a 3 dias para eu poder arrumar esse caminhão para vocês. Não tinha jeito, tinha que esperar. E ele disse que, como de costume, ele procurava sempre nas cidades que ele ia, uma igreja. E perguntou para alguém se alguém sabia de alguma igreja evangélica naquela localidade. Alguém disse, olha, aqui perto tem uma igrejinha que é chamada a Igreja dos Capa Preta. E ele ficou cismado com aquilo, mas foi lá à noite, no domingo à noite. E quando ele entrou, a igreja toda lotada, e quando ele entrou, alguém lá no púlpito, o púlpito estava cheio de homens, deviam ser pastores e presbíteros, qualquer coisa assim, e ele notou que tinha um homem lá que se levantou e apontava para a pessoa do lado e apontava para ele. Ele disse que, como ele é um cearense arretado, aí ele ficou muito nervoso naquela hora. O culto passou. Terminado o culto, os irmãos se abraçaram e tal. Aquele homem sai do púlpito, desce e com lágrimas nos olhos se lança aos braços dele e com um abraço forte e diz, há muito tempo eu esperava por esta oportunidade. E ele ficou, eu não te conheço, mas como? Eu não te conheço? Não, você me conhece sim. Não te conheço, eu nunca estive aqui. Não, você me conhece. Tirou do bolso aquele Novo Testamento e mostrou para ele. Seu nome não é José Ailton Rodrigues Freitas? Não é, sou eu mesmo. Então, eu sou aquele mendigo a quem você deu esse Novo Testamento. Depois que você foi embora, eu comecei a ler e alguma coisa que eu não entendi, eu procurei um pastor
de uma igreja aqui, e ele me deu abrigo, me pôs numa casa de recuperação, e hoje, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo, eu sou presbítero aqui nessa igreja. Glória a Deus, Senhor. Os Circuitos Internacionais têm a sua história iniciada no dia 14 de setembro de 1898. John Nicholson, um caixeiro viajante, chega na cidade de Nashville, nos Estados Unidos, e, como de costume, vai a um hotel para se hospedar, depois de um dia de trabalho. O hotel estava completamente lotado, mas havia um quarto com uma cama sobressalente. O atendente lhe disse, olha, tem um quarto, o único quarto que tem, mas já tem uma pessoa dentro. Ele falou, não tem problema, vai esse mesmo. E ele entra ao quarto. Em dado momento, John Nicholson pede licença àquele companheiro de quarto para levantar a luz, a chama da lamparina, para que ele pudesse ler a Bíblia. E aí contou a ele que, à beira da morte, à beira do leito de morte da sua mãe, aos 12 anos de idade, ele prometeu a ela que diariamente leria a Bíblia e oraria. Diante disso, o companheiro dele, Samuel Hills, disse, olha, então você leia a Bíblia em voz alta, que eu também sou cristão. E ali começou a nascer uma amizade e nasceu também um ideal. 8 meses depois, eles se unem a William Knights e formam uma associação de cristãos viajantes, a qual denominaram os Gideões. E até hoje, a missão se mantém fiel à ideia inicial de ganhar almas para Cristo, através da associação do testemunho pessoal e da distribuição de escrituras. A oração de uma mãe, pela fidelidade de seu filho, acendeu uma chama que continua acesa, chamada os Gideões Internacionais. Hoje nós estamos em 202 países. Editamos esse Novo Testamento em mais de 90 idiomas. Desde 1908 até hoje, já distribuímos no mundo todo mais de 2 bilhões de escrituras. Em Marília, no ano passado, distribuímos cerca de 15 mil Novos Testamentos. São 15 mil almas que podem se encontrar com Cristo. A semente está sendo lançada. Muito provavelmente, algumas delas cairão em solo forte, fértil, como está em Lucas 8:4-8. Os Gideões Internacionais visitam igrejas como esta para contar o que Deus está fazendo com a palavra que nós estamos distribuindo. Nós somos o braço estendido da igreja. E temos visto, pelos testemunhos que nós temos, que Isaías 11, que diz, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes para o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Nossas esposas também pertencem ao ministério, podem pertencer ao ministério, são chamadas de as auxiliares. Elas são as responsáveis para entregar nos Novos Testamentos brancos, nas clínicas odontológicas, clínicas médicas, nos hospitais, ao corpo de enfermagem, aos médicos em geral, na faculdade de enfermagem, nos cursos de enfermagem também. E também, esse outro Novo Testamento ele faz a entrega nos presídios de femininos. Elas são também aquelas que, de joelho, mantêm-nos em pé. São as mulheres de oração dos Gideões Internacionais. Por isso, elas são carinhosamente chamadas de as auxiliares. A dona Pedrita Correia dos Santos, uma alagoana, residia em Presidente Prudente, e ela diz que, nessa última convenção que nós tivemos, ela deu esse testemunho, e ela diz que tinha muito desejo de conhecer uma outra igreja, porque ela era católica, mas não achava nada lá dentro, nada preenchia o seu coração. Então ela
tinha esse desejo, mas nunca conseguiu ter esse conhecimento de uma outra igreja. Nunca ninguém falou de Jesus Cristo para ela. Ela costumeiramente ia à feira nos domingos, e num determinado domingo ela foi à feira e comprou as coisas e veio para casa. E encontrou seu filho desesperado, e aguardando a sua chegada. O filho dela falou: mãe, eu não vi a hora de você chegar. Olha só o que o Duque trouxe aqui em casa. O cachorro havia achado o Novo Testamento na rua, levou para casa. Essa foi a semente plantada no coração dela através de um animal. Vocês têm algumas perguntas a fazer, talvez, como podem fazer parte deste ministério, ou mesmo ajudar esse ministério. A primeira coisa que nós pedimos é que você seja uma pessoa que ore em favor do ministério. Ore em favor de abertura de portas para que essa palavra de Deus seja entregue. Nós temos casos já aqui em Marília, de lugares que nós não podemos mais entregar. Por questões de ordens superiores, nós não podemos entregar. Por questões de problemas internos, os diretores de escola estão se sentindo coagidos a não nos deixar entregar. Isso é o que nós pedimos, que orem pelo nosso ministério. Uma outra forma de nos ajudar seria você sendo um Gideão. Você que é um profissional liberal, você que é um homem de negócio, você que é um microempreendedor individual, você pode ser um Gideão. O jovem, a partir dos 21 anos, ele pode ser Gideão, tanto que ele não precisa ser casado. A mulher, para ser auxiliar, há necessidade de ser casada com um Gideão, mas o homem não. Então você que tem esse perfil, preenche esse perfil, e se sentir tocado no coração para ser um Gideão, nos procure na saída, e nós daremos toda a orientação como você deve agir. Mas se você não pode ser um Gideão, ou melhor, se você sentir esse toque de Deus, não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. 13 anos atrás, eu estava à beira da morte, e Deus me trouxe à vida. Passado algum tempo, eu questionei, por que Deus não me levou? Por que é que Deus não havia me levado? E eu com toda certeza digo, se eu tivesse morrido, eu não seria salvo. Eu estaria nas garras do diabo. Mas eu questionei, Deus, por que o Senhor fez isso? Por que me trouxe de volta? E algum tempo depois, aqui mesmo nesta igreja, estavam aqui os Gideões, eu sentado ali, eles trouxeram a palavra, e eu disse, é isso que eu preciso. Então, se você ouvir a voz de Deus, não se faça de surdo. Tá? Mas, de qualquer forma, se você não pode ser um Gideão, não preenche o perfil exigido, você também pode contribuir com o ministério. Pode contribuir financeiramente. Nós temos esse folder aqui, depois, quem quiser nos procure, é Plano de Aquisição de Novos Testamentos. Você pode contribuir com fazer uma contribuição mínima de R$10, desculpa, R$10. Essa oferta pode ser mensal, ela pode ser uma oferta única, ou pode fazer com cartão de crédito também, ou boleto bancário. Nos procure depois que nós damos mais informações a respeito. Agora eu peço licença a vocês para pôr um vídeo de um testemunho para nós finalizar. Eu me chamo Suzete Maia, sou missionária em tempo integral da Primeira Igreja Batista Nacional em Joinville. No ano de 1982, eu estava cursando o primeiro ano do segundo grau. O professor Adi nos comunicou que 2 homens estariam nos visitando aquele dia, que iriam nos trazer algum presente. E aqueles 2 homens nos entregaram um Novo Testamento. Na ocasião era cinza, exatamente igual esse, mas a cor era outra. E eu o tenho até hoje em casa, guardo de recordação. E quando chegou no sábado, eu tirei da estante, levei para o meu quarto, tranquei a porta do quarto e comecei a ler o Novo Testamento. E assim o fiz.
Num dado momento, quando eu estava na última página, havia uma oração de confissão na última página. E na última página dizia: minha decisão para receber Cristo como meu Salvador. Depois que eu fiz a oração de confissão, coloquei o meu nome e coloquei a data. Existe um versículo aqui que diz que o Senhor Jesus estaria escrevendo meu nome no livro da vida. E eu criei nisso. Eu não entendia no momento, mas eu sabia que eu estava fazendo alguma coisa séria. Terminei o 2º grau e comecei a buscar a Deus em oração, pedindo a Deus para que Ele me guiasse para um local onde eu pudesse adorá-lo. E numa certa ocasião, então, já no 3º ano da faculdade, havia 3 moças, as 3 eram evangélicas. Eu não sabia que elas eram evangélicas, mas o que me chamou a atenção foi o comportamento delas. No final da aula, no intervalo de uma aula para outra, no corredor da universidade, nós começamos a conversar e eu perguntei a ela, eu falei: você frequenta alguma religião? Ela disse: sim, eu sou cristã. Ela me convidou para a igreja dela. Ela disse muito sabiamente: eu passo na tua casa e a gente vai juntas para a igreja. Eu falei: tá bom. E de fato ela foi em casa, me pegou e nós fomos juntas para a igreja. Foi a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, pelo menos que eu me lembre. Depois da mensagem do pastor, quando ele fez o apelo, algo em mim queimava dentro do meu coração e eu levantei o braço com uma rapidez, com um movimento assim de impetuosidade. E quando eu me dei conta, eu já estava lá no altar de joelhos, chorando, recebendo Jesus como meu Senhor e Salvador, como eu já havia feito um dia, através da leitura do Novo Testamento. Mas ali eu estava fazendo uma confirmação da decisão para a minha vida. Pastor, nós queremos agradecer a oportunidade que nos foi dada de estar falando com a igreja e transmita também ao pastor Jean esse agradecimento. Amada igreja, nós agradecemos a atenção de todos e vamos participar com vocês, né, no culto desta noite. Muito obrigado, que Deus abençoe. Nós vamos orar. Nós vamos orar pelos Gideões internacionais aqui de Marília. Fiquem em pé, os 2 irmãos que estão acompanhando, a auxiliadora também. O Marvulo também é Gideão, né? Presbítero da nossa igreja. Então nós vamos orar pelos Gideões, pedindo que Deus abençoe o ministério desses irmãos, para que a palavra de Deus alcance os corações, os quais já ouvimos aqui através de alguns testemunhos. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, porque a tua palavra tem encontrado guarida em corações. Obrigado porque esse trabalho tem perdurado, porque é um trabalho que foi levantado pelo Senhor. Que o Senhor abençoe a vida do seu Osvaldo, fortaleça sua esposa também, que tem participado desse projeto, os irmãos que estão aqui juntos nessa caminhada, que têm se encontrado para planejarem, para sonharem, lugares onde a tua palavra será semeada, e nós pedimos que o Senhor continue fortalecendo, amparando, levantando esses irmãos para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Amém e amém. Vamos todos ficar em pé nesse momento. Nós vamos adorar ao Senhor, entregando os nossos dízimos e ofertas. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 9, 7: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Cada um pode nessa noite contribuir, semear diante da presença de Deus seus dízimos e ofertas, fazendo isso com alegria, porque alegria é aquilo que representa a sua semente, aquilo que nós oferecemos de todo o nosso coração. Então, enquanto cantarmos, você vai poder fazer isso de uma forma liberal, de uma forma onde a presença de Deus revela no nosso coração que nós somos livres para fazer isso na presença dEle.
esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo o nome nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. O meu Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Se declara o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome.
louvor é uma afirmação de que os sonhos de Deus vão ser sempre maiores do que tudo que a gente já sonhou para a nossa vida, amém? Eu sei que não há nenhuma aprovação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar, só tua presença pra continuar. Os sonhos de Deus são maiores que os meus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, irmãos, o dia está chegando, vou te renovar. Tu vai prosperar. Eu sei que não há nenhuma aprovação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar, só tua presença pra me alegrar. Sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. Vale sim. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Se alegre, igreja, se alegre, irmão. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Declara, igreja. Sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho,
Filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os seus. Por isso vale a pena acreditar. Vale a pena. O dia está chegando, vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Deus falou com você nessa canção. Queria orar por você, colocar diante de Deus a sua vida. Se você precisa de consolo, se você precisa de alegria, você pode sair do seu lugar, se colocar aqui. Nós vamos orar. Dá o presbítero Marcelo que está aqui comigo. Esse é o tempo que Deus quer revelar os sonhos dele no seu coração. Se você quer uma oração, esse é o momento de você sair do seu lugar e crer que Deus vai fazer a alegria que vem do Senhor ser a força para você nessa noite. Ele pode enxugar toda tua lágrima, tirar toda a tristeza, tudo aquilo que tem impedido você de prosperar nos seus caminhos, prosperar na presença de Deus, no seu trabalho, nos relacionamentos. Coloque diante de Deus a sua vida, clame pela saúde, se você precisa da saúde que vem do Senhor sobre você nessa noite. Graças te damos, ó Pai, porque o Senhor está no nosso meio. Tua palavra diz, ó Pai amado, que vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aleluia, Senhor. Nós queremos, ó Pai amado, nos teus sonhos para nós. E nós, em nome de Jesus, recebemos os sonhos, ó Pai. Meu Deus, eu não sei qual que é o pedido do teu povo, ó Pai. Eu só sei de uma coisa, meu Deus. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei grandes coisas ocultas que você não conhece. Clama a mim, clama ao Senhor nesse momento. Clama, coloca sua boca no pó nesse momento. Tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor diz, ó Deus, que quando nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, o Senhor vem ao nosso encontro. Aleluia, meu Pai. Eu creio, meu Deus amado. Pai Celestial, coloca, Senhor, em nossos corações, ó Pai, o que move o teu coração em nome de Jesus. Pessoas aqui, ó Pai amado, estão com problemas de enfermidade, ó Deus. Eu creio, meu Deus amado, na tua cura, porque tu és o Deus, o médico dos médicos. Tu és, ó Pai amado, aquele que diz para Lázaro: levanta-te, Lázaro. Lázaro já era morto há 4 dias, e o Senhor falou: levanta, Lázaro. O Senhor é aquele também, ó Pai amado, que curou, ó Deus, a febre da sogra, ó Pai amado, de Pedro, Senhor. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é aquele que cura, só que o Senhor é aquele que liberta também, ó Pai. Oh meu Deus, são tantas lutas, ó Pai, são tantas tribulações, mas o diabo não tem a última palavra, Senhor. Aleluia, aleluia. Ele não tem a última palavra, ó Pai. Ele não tem a última palavra. Eu creio nisso, meu Deus. Eu creio nisso para as famílias aqui, ó Pai. Eu creio, ó Pai amado, porque o Senhor diz, ó Deus, que o Senhor é Deus de milagres, de prodígios e de maravilhas, ó Pai. Eu te agradeço, meu Senhor, pela resposta de oração, por cada um que está aqui na tua presença, por cada pedido, meu Deus, colocado diante do teu altar, porque a tua palavra diz que a oração do justo tem eficácia, ó Deus, e ela não volta para o Senhor vazia. Eu creio, ó Pai, em nome de Jesus. Eu creio nos teus sonhos, ó Pai, para cada um de nós, em nome de Jesus. Aleluia, Pai, aleluia, meu Deus. Amém, Jesus. Amém, ó Pai, aleluia. Sonhos de Deus são maiores. Pode no seu lugar, cantando, adorando a Deus. Tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas, onde acreditar. Os sonhos de Deus são maiores
vou te renovar. Minha presença tu vai prosperar. Você pode dizer para a pessoa do seu lado: você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Sonhos de Deus são maiores que os teus, grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. Vale sim. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vai prosperar. Glória ao Senhor Jesus. Glória ao teu nome. Glória ao Senhor. Amém. Você pode se sentar. Eu já convidei o Ricardo para fazer uma dupla comigo, ele não quer. Tá perdendo, Ricardo. Abra comigo a palavra do Senhor, 1 Coríntios 7, versículo 20, nós vamos ler até o versículo de número 24. Pastor Jean, domingo passado, falou sobre o Evangelho que nos revela um Jesus que é Salvador, um Jesus que é suficiente para a nossa vida. E eu quero nessa noite, através da palavra que nós vamos ler, entender o nosso chamado em Cristo Jesus. Queria que você entendesse um pouco do chamado que você tem em Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, mas que também é o nosso Senhor. E a palavra do Senhor nos diz: cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso, mas se puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por um alto preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Que Deus nos abençoe nessa noite diante da sua palavra. Amém? Na história dos avivamentos que nós encontramos do protestantismo, nós vamos encontrar os irmãos moravianos, uma família que morava na República Tcheca, na cidade de Morávia, onde dois jovens descobriram que havia no leste da Índia 3.000 escravos pertencentes a um ateu britânico. Eles não tinham permissão para ir lá, para falar de Jesus, como missionários. Então, eles decidiram vender a sua própria vida como escravos e usar o seu dinheiro para pagar as passagens e irem para aquela ilha. No dia da partida, as famílias estavam ali, os amigos reunidos no porto,
sabendo que após a partida talvez nunca mais veriam aqueles jovens, perguntaram: qual a razão de vocês fazerem isso, tomarem uma decisão tão extrema? E aqueles jovens ficaram calados por alguns instantes, e entraram no navio. Já o navio partindo, um deles grita bem alto para toda a família, que através da nossa vida, o Cordeiro de Deus receba a glória pelo seu sacrifício. Que através das nossas vidas, o Cordeiro de Deus receba a glória através das nossas vidas. Qual é o seu chamado? Você já parou para pensar o que você está fazendo aqui nessa noite? Talvez você fique imaginando que chamado é só aquele que é pastor, missionário. E nós temos nos esquecidos do nosso chamado em Cristo Jesus. Que em Cristo já há uma razão, já há um motivo para que eu estivesse no meu trabalho semanalmente, para que eu pudesse conviver com pessoas as quais você tem convivido todos os dias. Mas quantas vezes nós não compreendemos esse chamado na condição a qual nós estamos? Na verdade, a pergunta que esse texto deveria nos fazer, de 1 Coríntios 7, é: de quem você é escravo? Para quem você vive? Para quem você tem dedicado a sua vida? Para quem você tem dedicado o seu tempo? O que você tem feito com aquilo que Deus te deu? O que você tem feito? O texto de Coríntios não quer discutir questões de classe social, não quer discutir nem a questão da escravatura, se era certo ou errado. Pelo contrário, Paulo vai dizer: se você é escravo, permaneça como escravo. Continue fazendo aquilo que você está fazendo. E se você ler alguns versículos antes, você vai perceber que está dizendo também para aquele que é casado: permaneça casado, mas viva com o seu chamado em Cristo Jesus. Se você é solteiro e crê que Deus vai usar a sua vida dessa forma, permaneça solteiro, e Deus vai te usar. Mas para o solteiro a palavra diz: você tem mais tempo para se dedicar ao Senhor. Agora Paulo surpreende dizendo, numa condição onde os romanos impunham sobre tantos escravos: olha, se vocês são escravos, permaneçam assim. Se vocês tiverem a oportunidade de se tornarem livres, tudo bem. Se não, lembrem que vocês são escravos de Cristo. Porque assim também são os livres. Os livres, eles continuam sendo escravos. Porque essa é a nossa condição como chamados de Deus. Até nós entendemos a questão do chamado de uma maneira tão complicada hoje na Bíblia. Deus tem que falar de uma maneira diferente. Algumas pessoas falam da chamada de Deus, e nos esquecemos que todos fomos chamados por Deus, e para Ele precisamos viver. A nossa vida é dele, tudo é para Ele. Quando as pessoas ignoram seu chamado, elas não percebem que, deixando de se submeterem a Cristo, se tornam escravas de tantas coisas deste mundo. Quantas pessoas são escravas do pecado? São escravas de pessoas, são escravas de vícios. Estão com as suas vidas aprisionadas e não percebem. Satanás muitas vezes tem colocado você numa condição de escravo, fazendo o que ele quer na sua vida e da sua vida, te usando para obras que não edificam, não abençoam. Pelo contrário, quantas pessoas
vivem a semana toda presas naquilo que a domina. Porque a escravidão é se colocar debaixo de um domínio. Pessoas que não conseguem deixar droga. Nós vimos, semana retrasada, um menino, um adolescente, que passava noites na internet, num jogo muito elaborado, né? Porque, imagina só, prender a respiração e ver quem fica mais tempo sem respirar. Não é possível. Esse menino perdeu a sua vida, jogando ou brincando dessa forma pela internet. Porque as pessoas não começam a entender que a escravidão nos faz ser dominados e a gente não consegue controlar. Quem tem um vício sabe disso. Não é você que controla o vício, é o vício que te domina, ele te controla. Ele pede para você fazer aquilo que ele quer. Assim é as coisas que têm controlado muitas pessoas. Quando a Bíblia vai falar sobre essa condição de ser escravo, Êxodo 21 vai dizer que se algum hebreu comprasse um escravo, depois de 6 anos de serviço, esse escravo podia pedir a sua liberdade. Mas esse escravo, ele tinha algumas condições para ser livre. Se ele fosse solteiro, ele saía sozinho e tomava conta da sua vida. Se ele fosse casado, com ele sairia a sua mulher. Mas se ele tivesse filhos e filhas, ele deixaria os seus filhos e filhas e a sua esposa e sairia livre sozinho. Agora, se o escravo expressasse: eu amo o meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e isso fosse aos juízes da época, e ele chegasse diante da sua porta e dissesse: eu amo o meu senhor, ele receberia uma marca, um furo na sua orelha, e ele serviria o seu senhor para sempre. Essa era a condição do escravo. Eu fico imaginando que hoje nós preferimos nos manter escravos de tantas coisas nesse mundo, enquanto poderíamos dizer: eu amo o meu Senhor e quero viver debaixo da autoridade, do domínio, do controle dele, para sempre. Para sempre. Eu quero viver para Deus. Alguns escravos, por causa da sua família, faziam isso e viviam nessa condição. E muitas vezes nós achamos que somos livres e você não percebe o quanto você é escravo. Antes fosse escravo de Jesus, antes submetesse a sua vida, as suas decisões a Ele. Porque Mateus vai dizer no capítulo 6, versículo 24: ninguém pode servir a 2 senhores. Porque há de odiar a um e amar o outro, há de se dedicar a um e desprezar o outro. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Você não pode servir a Deus e as riquezas. E quantas vezes o trabalho tem te escravizado? Você só quer trabalhar. É pecado trabalhar demais, pastor? Mas isso pode estar escravizando o seu coração, atrapalhando a sua vida com Deus, atrapalhando a sua convivência com a sua própria família. Tem gente escravo do dinheiro, não sabe viver em paz, porque o seu dono é o dinheiro, ele tem que viver para o dinheiro, ele tem que respirar pelo dinheiro. E nós precisamos entender um chamado que nos dá de verdade a liberdade que buscamos. Talvez você está pensando: pastor, mas falar em escravidão hoje, eu estou querendo ser livre, eu estou querendo minha liberdade, na presença de Deus, a liberdade. Eu quero ter total, completa
liberdade em tudo que eu faço, em tudo que eu sou. Mas será que isso é possível, meu irmão? Será que você sabe lidar com liberdade em todas as áreas da sua vida? Você consegue ter liberdade para tomar todas as suas decisões em áreas emocionais, muitas vezes? Pessoas que estão se prendendo na pornografia, não conseguem se livrar sozinhos, não conseguem abandonar o pecado, não conseguem tirar o jugo que está sobre os seus ombros, e acha que é livre porque faz o que quer, o que deseja. E muitos cristãos estão enganados hoje, quando acham que ter liberdade é estar aqui em um culto no domingo, mas a semana inteira viver do jeito que quer, do jeito que deseja. Nada errado, nada domina o nosso ser, e nós não temos domínio, muitas vezes, sobre a nossa boca, sobre as nossas decisões. Eu queria que você entendesse o seu chamado, a liberdade sendo escravo de Cristo, porque só há uma forma do cristão viver a verdadeira liberdade, é não sendo escravo das coisas desse mundo. E o texto vai nos dizer: não seja escravo do homem, mas seja escravo de Cristo. Se você é livre, se você está na sua condição lá do seu trabalho, se você é empresário, se você é estudante, você é livre, mas seja escravo de Cristo. Eu estou dizendo para você nessa noite que vocação tem a ver em cumprir o seu chamado aonde você está hoje. Sabia que Deus quer te usar como um servo, como aquele que glorifica a Deus lá no seu trabalho? Sendo um patrão que faz tudo para a glória de Deus, sendo um funcionário que faz tudo para a glória de Deus, sendo um filho que vive para glorificar a Deus. Aí você está imaginando, mas pastor, já viver na minha casa é uma escravidão. Tudo é pesado, tudo é difícil. Mas eu quero dizer para você que ser escravo de Cristo vale a pena. Vale a pena. Esse é o meu chamado, para que você cumpra com a tua vocação aonde você está. Não espere ser chamado para vir aqui à frente, para ir para a África, para entender que Deus já te chamou, que Deus já quer te usar, que Deus quer fazer algo através da sua vida. Porque esses dois jovens moravianos, eles não estavam esperando um chamado de Deus. Eles viram uma necessidade, ouviram aquilo que Deus queria a respeito deles, e se colocaram à disposição, e se venderam como escravos. Ofereceram a sua própria vida, porque sabiam que lá na Índia haviam pessoas precisando ouvir de Jesus. Quantas pessoas do seu lado diariamente precisam ouvir quem é Jesus? Quantas pessoas precisam uma mudança através da convivência que ela tem com você? Por isso, em primeiro lugar, para que você entenda o seu chamado, ser chamado para ser escravo de Cristo é ser livre de mim mesmo. Ser chamado para ser escravo de Cristo é ser livre de mim mesmo. Você não vive para o seu bel prazer, meu irmão. Se você entender o que a Bíblia fala a respeito de mim e de você, fala que nem a nossa vida é nossa. Aquilo que você tem é Deus que te deu. Deus te deu um fôlego. A sua vida é emprestada. Um dia você vai prestar conta de tudo aquilo que você fez e de tudo aquilo que você é. E você acha que tudo é seu, que você que toma as decisões, que você vive para que a tua vida seja relevante. E o texto vai nos dizer: viva conforme a glória de Cristo seja vista através de você. Por isso, meu irmão, entenda o seu chamado. O seu chamado é para que você não viva para si mesmo. Hoje a gente ouve que ser feliz
é viver fazendo tudo que a gente quer. E a gente acabou de cantar que os sonhos de Deus são maiores, são melhores do que os meus, do que os teus. Porque então a tua opinião é melhor do que a de Deus sobre aquilo que você deve fazer com a tua vida, com a tua família, com o teu casamento, com o teu filho. Você precisa lembrar que você tem um coração enganoso, que você sabota muitas vezes você mesmo. Por isso Deus quer me livrar de mim, meu irmão. Deus quer me livrar dos meus pecados, que muitas vezes eu alimento no meu coração. E Paulo vai dizer a respeito dele mesmo, um servo de Cristo. E ele diz que o bem que ele queria fazer, esse ele não fazia. Mas o mal que ele detestava, esse estava sempre diante dele. Esse sou eu e você. Você quer fazer o bem, mas não faz. Por isso Deus tem que me livrar de mim mesmo. Eu preciso ser livre das minhas próprias escolhas, para que a glória de Deus seja vista no meu trabalho, no meu dia a dia. Tudo seja para Cristo. A glória do Senhor seja manifesta através daquilo que você tem oferecido de melhor, aonde você está. Em segundo lugar, o chamado para ser escravo de Cristo me protege contra o pecado e os domínios externos. Aquilo que está ao meu redor, aquilo que me seduz, aquilo que me atrai. Se em primeiro lugar, ser escravo de Cristo me livra de mim mesmo, ser escravo de Cristo me protege do pecado, das coisas que tentam me seduzir, que tentam atrair os meus olhos, o meu coração. Quantas pessoas não percebem que aquilo que tem prendido seu coração, a sua mente, tem a ver com sugestões. A palavra diz que Satanás, ele lança flechas para inflamar. Sugestões, coisas que tentam seduzir o meu e o seu coração. E quando eu tenho a convicção que eu não sou escravo do pecado, eu não sou escravo desses domínios externos, eu sou escravo de Cristo, Ele me protege. Ele diz: filho, o limite é aqui. Aqui está protegido. Aqui você não precisa viver esse vício. Aqui você não precisa viver aquilo que tem tentado roubar a sua família, o seu casamento. Eu te protejo. Quero dizer para você, meu irmão, que o meu ministério me protege. O fato de saber que eu sou chamado para servir a Deus me protege. Porque eu sei de quem eu sou, e eu sei qual deve ser a minha caminhada, a minha vida. Por isso, eu tenho que me livrar. Eu tenho que dizer não a muita coisa. E você talvez não sabe das coisas que o meu coração é inclinado para dizer sim. E porque Deus me chamou, Ele me protege e diz: filho, fica aqui comigo. E eu digo: então não. Então eu não quero aquilo. Eu não quero aquilo que o meu olhar está desejando. Se você ler as confissões do pastor Caio Fábio, um pastor que foi referência nos anos 80, ele vai dizer que o seu maior pecado não foi o adultério. O adultério é um pecado. Mas o maior pecado foi assumir um lugar que não era dele, porque ele estava achando que ele era um Deus. As pessoas fizeram com que ele acreditasse que ele era a pessoa mais importante do Brasil e de muitos outros países. Porque aquilo que controla o meu e o seu coração é aquilo que eu não estou disposto a permitir que me proteja. Meu irmão, a palavra de Deus, ela é proteção para mim e para você. Ela não é regra, ela não é peso, ela não é lei. Se tem um limite, é porque Deus está me livrando daquilo que está ao meu redor. Por isso que a palavra vai dizer em Pedro que o diabo, ele brama como um leão, mas ele está ao vosso derredor, buscando aqueles que ele pode tragar. Por isso,
ser escravo de Cristo há proteção, há cuidado sobre a minha vida, sobre a sua vida, meu irmão. A palavra vai dizer em Romanos 6,6: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o nosso corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Por isso que eu estou dizendo aqui, estou repetindo: se você não é escravo de Cristo, você é escravo de outras coisas. Se não é Cristo que está dominando a sua vida, é o pecado, é esse mundo, é os desejos, é aquilo que está à sua volta. E João 8,34 fala que nós podemos viver essa vida em liberdade, sendo escravos de Cristo, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meu irmão, só há um lugar de liberdade, só há um lugar onde você pode ser de verdade livre em Cristo Jesus, porque Ele nos protege. Quando você está debaixo do guarda-chuva de Deus, as outras coisas não vão te afetar. Agora, quando você sai do guarda-chuva de Deus, você vai por sua conta e risco, achando que você sabe, que você tem força, que você é capaz. Nós caímos sozinhos. Quantas pessoas não entendem o seu chamado de viver para Deus de verdade, está sendo preso por tantas amarras, que não vão soltar enquanto você não entregar a sua vida completamente a Jesus, dizendo: Jesus, toma conta, me livra, me protege, eu não consigo. Livrando de você mesmo, dizendo: eu não sei o que é melhor para mim, não. Por último lugar, a palavra nos diz que o nosso chamado para ser escravo de Cristo nos garante as promessas do seu reino. Ser escravo de Cristo nos dá promessas que têm a ver com o reino que é dele. Mas sabe qual que é o problema, irmãos? Nós queremos as promessas que nos dão garantias nesse mundo. Nós queremos promessas de uma vida boa, de uma vida cheia de dinheiro. Nós queremos promessa de ter sucesso. Nós queremos ser vistos aí fora como as pessoas mais importantes. E se você está desejando a garantia das suas promessas aqui, você já escolheu de quem você é escravo, meu irmão. Você já está decidindo no seu coração aonde você está colocando o seu tesouro, porque aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Você está no seu trabalho somente por um motivo, meu irmão: para viver o seu chamado em Cristo Jesus. Você só está convivendo com algumas pessoas que Deus tem permitido para que você viva o seu chamado em Cristo Jesus. Não é porque você é bom naquilo que você faz, por melhor que você seja, viva para Cristo, viva para a glória dEle. Faça aquilo que você tem de melhor, crendo que as suas promessas não estão aqui. Porque a palavra vai dizer: se a minha esperança está aqui, eu sou o mais infeliz de todos os homens. Agora eu quero dizer para você: você quer que as suas promessas em Deus se cumprem aqui, debaixo do reino dEle? Então Ele vai dizer para mim e para você: você vai ser perseguido, você vai ser injuriado, vão te odiar por causa do meu nome. Essas são as promessas do reino de Deus, irmão. Mas também Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim. Amém? Ele prometeu que nada nos faltaria. Ele prometeu que Ele daria para nós um pão dia após dia. Ele prometeu que nos daria sim cura, respostas, restauração, mas que um dia tudo isso vai passar e Ele vai enxugar a nossa lágrima por completo. Porque essa é a garantia daqueles que são de Cristo. Essa é a certeza. Você vai lembrar de um jovem
que sai da casa do pai dizendo: pai, não quero mais ser escravo teu não aguento mais o Senhor mandando em tudo na minha vida. E ele vai viver a sua vida. E ele gasta todas as riquezas que o seu pai dividiu com ele e com o seu irmão. E agora ele é senhor da sua vida. Agora ele toma as decisões. Agora ele sabe o que deve fazer. Mas a palavra diz que esse filho volta para a casa do pai. E ele pede: pai, deixa que eu seja pelo menos um dos seus servos. Servo e escravo, meu irmão, tem muita relação. Se eu quero ser servo de alguém, eu quero deixar que ele domine sobre a minha vida. E esse filho volta para a casa do pai, porque ele sabia que se ele fosse um empregado, ele teria o melhor. E eu quero dizer para você nessa noite: você quer as garantias do reino de Deus? Você pode se colocar diante de Jesus, dizendo: Jesus, eu estou aqui, eu quero cumprir o meu chamado, eu quero depender, eu quero ser um escravo de Cristo, porque eu creio que Ele tem o melhor para mim e para você. Ele tem o melhor para a sua vida. Creia nisso. Coloque o seu coração no Senhor. 2 Pedro 2,19 fala que também as promessas que você e eu temos no reino de Deus, sendo escravos de Cristo, tem a ver com liberdade e com filiação. Se eu sou livre andando com Cristo, eu sou também um filho amado. Você é um filho amado. Você foi pago com um alto preço. Nós lemos aqui aquilo que a palavra diz, 1 Coríntios 7, o versículo de número 23, diz: vocês foram comprados por um alto preço, não se tornem escravos dos homens. Quem pagou esse preço, meu irmão? Você pode pagar? Você pode recompensar a vida que Deus te deu? Você pode dizer: olha, eu tenho como ser merecedor, eu tenho como mostrar que eu posso entregar algo mais precioso do que eu recebi. Você tem como fazer isso nessa noite, meu irmão? Você está com uma folha de cheque aí, em branco? Se você entregasse essa folha de cheque em branco, não é suficiente para pagar aquilo que Jesus pagou pela sua vida. Porque no cheque em branco que Deus colocou sobre mim e sobre você, estava o sangue de Jesus. E você não pode pagar isso. As promessas que eu tenho, que você tem, é porque um sangue foi pago de um justo, prometendo-me a liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Esse texto diz a respeito de escravidão. Aquele que vence sobre você é aquele que governa a tua vida. Se você quer as promessas de Deus, se você quer viver aquilo que Deus tem para a tua vida, meu irmão, cuidado. Porque se você for vencido pelo pecado, o pecado vai te escravizar. Se você foi escravizado por esse mundo, é porque esse mundo está te vencendo, está te seduzindo, está dizendo para você que aquilo que eles têm para oferecer é melhor do que Deus tem, e anulando o sangue de Jesus. Eu quero terminar essa palavra mostrando o que aconteceu já lá no Jardim do Éden. Adão e Eva estavam vivendo no paraíso, tudo disponível, não tinha trabalho pesado, não tinha pesos, e eles estavam sendo dominados por Deus. Todos os dias, na viração do dia, Deus falava com eles. E por causa de um fruto que Deus não permitiu que eles comessem, eles escolheram serem vencidos pelo desejo do bem e do mal, do que estarem sujeitos à vontade de Deus.
Quantas vezes nós estamos vivendo o mesmo reflexo lá daquele jardim? Aquilo que tem ganhado domínio sobre mim, aquilo que tem me vencido, é porque eu não entreguei completamente a minha vida para que Cristo governe sobre mim. Cristo governe sobre os meus desejos. E a palavra em Colossenses 1, 13 e 14, diz que Ele nos resgatou do poder das trevas e nos transladou para o seu reino do Filho da luz, para sermos redenção através da remissão dos nossos pecados. Ele pagou esse preço e Ele nos tirou dessa condição que Adão e Eva estavam, eu e você, e nos colocou debaixo do seu governo. E eu posso dizer hoje, você pode dizer: Jesus governa sobre a minha vida, e eu quero viver para Ele, eu quero me submeter a Ele, eu quero ser escravo dEle, porque vale a pena. Irmão, será que vale a pena ser escravo daquilo que está estragando a tua vida? Estragando a tua saúde? Dominando a sua mente? Atrapalhando os seus relacionamentos? Impedindo tantas coisas que Deus tem para você, porque você tem sido vencido, porque você tem tentado fazer do seu jeito, governar a sua vida. Entregue tudo nas mãos de Jesus hoje. Diz: Jesus, eu não quero mais fazer do meu jeito, não. Eu não quero mais deixar que o pecado me domine. Porque você pode tomar essa decisão hoje. Se você pedir: Jesus, eu quero ser escravo de Cristo. De Cristo. E se você crê nessa verdade, nessa noite, meu irmão, se você entende que vale a pena entender que o nosso chamado passa por vivermos a nossa vida apenas para Jesus, e você quer abrir mão de tantas coisas que têm tentado te escravizar, para ser escravo de Jesus, eu quero que você se coloque em pé no seu lugar. Nós vamos orar. Decisão não é para você aceitar Jesus, não. É para você que já tem essa consciência, dizer nessa noite: eu quero ser escravo de Cristo. Eu quero viver para a glória de Deus. Eu vou amanhã para o meu trabalho, mas eu não vou fazer porque é meu, porque é do meu jeito. Eu não vou fazer porque é mais um peso que está sobre mim, mas porque ali eu vou viver para que Jesus seja glorificado através da minha vida. Você pode dizer isso nessa noite? Você pode fechar os seus olhos aí no seu lugar e falar: Senhor, retira de mim agora esse jugo do pecado. Retira de mim agora aquilo que está à minha volta, me seduzindo, me atraindo, me roubando. É tempo de você dizer para aquilo que tem dominado a tua vida através dos vícios, que Jesus é suficiente. Que Jesus já te satisfaz, que você não precisa mais de nada, meu irmão. Você não precisa daquilo que é anormal aos olhos de Deus para você, porque Ele já tem vida plena para você, Ele já tem alegria do Senhor para a tua vida nessa noite. Tem gente procurando alegria, e não vê que é escravo, não vê que está preso. Se verdadeiramente conhecermos a verdade, seremos completamente livres. Só Jesus pode dar a liberdade. Tem gente que está vivendo como o jovem que está olhando para a liberdade como o lugar mais seguro, como aquele que quer sair de casa dizendo: agora eu vou ser livre, ou dizendo: eu vou me tornar um cristão, agora eu vou ser livre, agora eu vou fazer do meu jeito, agora eu vou fazer o que eu quiser. Meu irmão, não está valendo a sua vida cristã o momento que você está no culto apenas. Está valendo a partir da hora que você sair daqui.
A partir do momento que você estiver no seu trabalho, a partir do momento onde você vai ser sujeito à vontade, tentações. E se Jesus não governar o teu coração, você vai ser atraído, você vai ser seduzido. Você pode dizer nessa noite: Deus, me ajuda a vencer, me ajuda a vencer a mim mesmo. Pai, tantos corações sinceros aqui nessa noite sofrem muitas vezes com essas prisões, com aquilo que tem escravizado o seu coração, mas nós pedimos que o Senhor que nos chamou para a verdadeira liberdade venha quebrar cadeias, algemas, em nome de Jesus. Pai, nós queremos ser livres para vivermos o nosso chamado, o chamado que hoje pode ser vivido na condição a qual estamos. O Senhor pode fazer pessoas aqui no seu trabalho se levantarem como bênção, como resposta para muitas pessoas, como salvação que chega, que alcança, que muda. Pai, levanta pessoas que trabalham e são fiéis ao seu patrão, que fazem aquilo que fazem para Cristo, para a glória de Cristo. Pai, e nos dá um coração submisso, sujeito, disposto a te obedecer. E nós declaramos que somos teus filhos amados. Nós declaramos que o Senhor nos tirou das trevas e nos colocou num reino de luz, que as tuas promessas é tudo que precisamos, Pai. E abençoa cada coração. Dá-nos na tua presença alegria verdadeira, plena, de quem te conhece, de quem desfruta das tuas bênçãos que são suficientes para cada um de nós. Obrigado porque nós temos bênçãos eternas, nós temos um futuro maravilhoso no Senhor. E obrigado porque somos teus, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos declarar que a nossa vida é para a glória de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas. A ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, dá sempre amém. Quão profundas riquezas, riquezas
graça, que a paz, que a unção de Cristo, do Espírito Santo, seja sobre cada um de nós. Que possamos viver a plenitude de Deus. Que isso alcance a nossa casa, o nosso trabalho. Que venha alcançar a igreja de Cristo nessa terra, aonde quer que o Senhor desejar. Nós oramos gratos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, nosso Rei, aquele que governa e o nosso Salvador. Amém e amém. Deus te abençoe. Dê um abraço para o seu irmão. Vamos dar paz.